Bora fazer a última questão do Enem 2025, questãozinha de equações. Vamos ver o que ela fala pra gente. 4 amigos, cada um com 100 moedas, criaram um jogo na qual cada um assume 4 posições, 1, 2, 3 ou 4, indicadas na figura, e nela permanece até o final. O desenvolvimento do jogo se dá em rodadas, e em todas elas, cada jogador transfere e recebe uma quantidade de moedas da seguinte maneira. O jogador 1 transfere uma moeda para o jogador na posição 2, então ele começa com 100, né? Ele transferiu uma moeda, então menos 1, aí ele ficou com 99, né? Ele ficou com 99, tá. O jogador 2 transfere 2 moedas para o jogador na posição 3. Então, por exemplo, o jogador 2, ele tinha 100 moedas. Aí ele ganhou uma, ficou com 101. Mas aí ele transfere 2, ele ficou com 99. Né? Peraí. Ele ficou com 99. Show? Aí o jogador na posição 3 transfere 3 moedas para o jogador na posição 4. Aí, pô, ele recebeu 2 do jogador na posição 2, ele ficou com 102. Aí ele transfere 3, ele vai ficar com 99. Né? O jogador 4 vai ficar com 103. Aí o jogador 4 vai transferir 4 moedas para o jogador na posição 1. Então o jogador 4 vai transferir 4 moedas, então vai ficar com 99. E o jogador na posição 1 ele vai ficar com 103, né? Porque ele estava com 99, ganhou 4, ficou com 103. Eu quero que você perceba o que ele pergunta aqui. Ao final da rodada N, qual a expressão algébrica que representa o número de moedas do jogador na posição 1? Vamos jogar o jogo de novo? Vamos lá? O jogador 1, ele dá uma moeda aqui, tá? Dá uma moeda pro jogador 2. Então ele vai ficar com 102 moedas, ele vai ficar com 102 moedas porque ele deu uma. Aí o jogador 1, o jogador 2, no caso, vai ficar com 100 moedas, tá? Beleza. Aí o jogador 2, com 100 moedas, ele transfere 2, então ele vai ficar com 98. E aí o jogador 3 vai ficar com 101, ele tinha 99, recebeu 2, ficou com 101. O jogador 3 vai transferir 3 moedas. Então, de 101, ele vai ficar com 101 menos 3, 98. Ele vai ficar com 98 moedas. E o jogador 4 aqui recebeu 3 moedas. Então, ele vai ficar com 102, certo? Vai ficar com 102. E aí, ele vai vir aqui e vai transferir 4 moedas para o jogador na posição 1. Ele vai transferir 4 moedas para o jogador na posição 1. E aí, o jogador na posição 1 que for com 102, ele vai ficar aqui agora com 106, né? Porque ele vai receber mais 4 moedas e completou a segunda rodada. Ficando esse cara aqui com 98 moedas também. Porque ele tinha 102, perdeu 4, ficou com 98. Percebe uma parada? Cada rodada que você completa, o jogador 2, 3 e 4 perde uma moeda. E essas 3 moedas, né, que são perdidas, uma de cada jogador, são dadas para o jogador 1. Então, cada rodada que passa, o jogador 1 ganha 3 moedas. Na primeira rodada, ele ficou com 103. Na segunda rodada, ficou com 106. Por quê? Porque cada rodada que passa, o jogador 4 perde uma, o jogador 3 perde uma, o jogador 2 perde uma. Então, como é que seria a expressão algébrica que diria quantas moedas o jogador 2 teria na rodada N? Simples. 100 menos N. Se fosse, por exemplo, a primeira rodada, ele ia ficar com 99, como ele ficou. Segunda rodada, 98. Terceira rodada, 97. Quarta rodada, 96. Quinta rodada, 95. Sexta rodada, 94. E por aí vai. Agora, qual é a expressão algébrica que o jogador 1 tem? 100 mais 3N. Porque cada rodada que passa, ele ganha 3 moedas. Percebe? Ele ganha 3 moedas. Acabou. Então, qual é o gabarito? Letra D. Puro raciocínio lógico, tá, galera? Questão muito bem elaborada, muito bonita, muito boa mesmo, tá? Muito boa. Questão de raciocínio lógico. Outra coisa que eu poderia pensar é o seguinte, até de forma mais simples, né? Até de forma mais simples. No início da rodada, ele perde uma moeda. Então, aqui ele tem 100 menos N, tá? No início da rodada. No final da rodada, ele ganha 3 moedas, né? No caso, ele ganha 4 moedas, então ele ganha mais 4N. Aí, menos N mais 4N dá 3N, então 100 mais 3N. Por que N, José? Porque se tiver uma rodada, ele vai perder uma moeda, depois ganha 4. Ou seja, uma rodada ele ganha 3. Se forem 2 rodadas, ele vai perder 2 moedas, depois ele vai ganhar 8. Então ele ganha 6, entendeu? Porque cada rodada que passa, ele vai ganhar 4 do jogador 4, né? Vai ganhar 4 do jogador 4 e vai perder uma pro jogador 2. Então esse N significa nada mais nada menos o número de rodadas. Se tiver uma rodada, ele perde uma moeda. Se tiver, sei lá, 10 rodadas, ele vai perder 10 moedas pro jogador 2. Mas, em consequência, ele vai ganhar 10 vezes 4 moedas do jogador 4. Então ele vai ganhar 40 moedas do jogador 4. Então, em 10 rodadas, ele ganha 30, entendeu? Mais uma explicação aí do porquê 100 mais 3N. Mas, assim, questão linda, magnífica, muito bonita, tá? Muito linda mesmo. Então, se você gostou dessa resolução, já deixa o seu like, deixa o seu hype e deixa o seu comentário aqui no vídeo para incentivar a gente a cada vez mais trazer resoluções de qualidade como essa para vocês. Eu te espero, então, no nosso próximo vídeo. Valeu!